Eu entrei numa depressão profunda. Eu tinha muitas crises de ansiedade, de pânico, surtos psicóticos por conta da crise de depressão. Minha mãe ia trabalhar, eu ficava em casa. Quando eu estava sozinha e dava aquela crise de depressão, seja onde eu estivesse, eu caía, eu perdia todas as forças do meu corpo. E nisso eu estava indo no banho, para tomar um banho, e coloquei a roupa que eu ia vestir em cima da pia. Senti que veio aquela crise, eu caí no chão. Quando eu caí no chão, o inimigo começou a colocar pensamento ruim na minha cabeça. Eu lembro, e não me orgulho de falar disso, que eu peguei o meu sutiã, enrolei no meu pescoço e apertei. Naquele desespero que eu não conseguia, eu arranquei, joguei do lado e eu não estava conseguindo me controlar, eu comecei a esmurrar a parede. Eu dava tanto murro na parede, na porta, em todo lugar de desespero. Quando eu consegui levantar e fui para a sala, liguei para minha mãe, chorando. Minha mãe veio em casa. A hora que eu me acalmei, que eu olhei na minha mão, estava toda inchada, roxa, de tanto murro que eu dei na parede. Eu não conseguia fechar a minha mão. E foi assim que eles me diagnosticaram com o surto psicótico, porque eu saía fora de mim, praticamente, e acabava não sentindo dor. Muitas das vezes eu pegava e me batia, se tivesse um objeto firme, assim, eu batia com toda a força em mim para me sentir aquela dor, porque eu tava com pensamentos ruins e ficava toda roxa. Perna, braço, todos roxos de tanto me bater. A crise de ansiedade era grande, eu chorava desesperada, e parece que minha cabeça estava um turbilhão de coisas. Pânico, muito medo de tudo, tinha medo de conversar com as pessoas e não queria que ninguém soubesse do que estava acontecendo. Comecei assim, e como que eu iria fazer meu casamento de tal forma? Não poderia ficar perto de tantas pessoas que a crise dava, eu ficava desesperada. Às vezes eu estava na igreja, eu tinha que sair da igreja logo por conta de muita gente, tinha que ir embora, acabava me dando uma crise e eu não queria contar para ninguém, eu não queria que ninguém soubesse. Todo o dinheiro que entrava era com remédio e médico, sem plano de saúde, não tinha, para depender do SUS, só Deus sabe como que eu iria conseguir um médico. Então, nós tínhamos que tirar dinheiro para pagar um médico particular, às vezes não tinha, nós dava um jeito e arrumava. Demos entrar nas coisas do casamento e daí para pagar. E quando ia pagando uma conta ou outra, e quando olhava na carteira, tava lá a prestação do casamento para pagar. Aquele dinheiro que não era meu, não era nosso, era Deus. Deus tinha deixado ali para nós. Deus providenciou. E fomos pagando de pouco. Eu lembro que eu lavava um cachorro lá para mim conseguir. O dinheiro que eu pegava era pouco, mas eu dava para minha mãe lá juntar para pagar o casamento. Eu chorava, secava aquele cachorro, lavava aquele cachorro. Tinha uma escova para lavar ela. Aquela escova era muito pesada. Eu lembro que eu batia no meu pé. Quando a crise dava muito forte, eu batia no meu pé ficava todo roxo. E eu falava, eu preciso desse dinheiro. E eu lavava. Porque eu tinha fé. Deus falou assim, vai ter teu casamento. Então mesmo que tudo mostrasse que não, eu tinha certeza que ia ter. Muitas das vezes eu ia na igreja, acabava me dando crise de convulsão. Logo após das crises de pânico, ansiedade e depressão, começou a me dar crise de convulsão. Como se não tivesse... Não tem como piorar. Piorou. Eu comecei a ter crise de convulsão. E as crises de convulsão eram mais intensas que as crises de ansiedade e pânico. Eu lembro que teve um dia que eu me senti mal, saí pra fora da igreja e fui no banheiro, minha mãe foi atrás. No que eu entrei no banheiro, minha mãe fechou a porta, eu falei assim, mãe,
não tô me sentindo bem. E caí no chão. E me deu uma crise de convulsão. Eu não me movia, eu não conseguia sentir, eu me engasgava, minha mãe me virava. E eu chorava muito, 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 dando aquelas crises. E o corpo inteiro enrijecia. E a turma lá fora batendo, falando eu quero ir no banheiro, que não sei o que demora. Sendo que eu tava lá dentro, tendo crise de convulsão e ninguém sabia. No chão do banheiro, aonde todo mundo pisou. Onde o banheiro tava, eu lembro que o chão do banheiro tava sujo. Como se fosse um pouco de barro. Por conta, não lembro se era um dia que tava meio úmido. E eu caí naquele banheiro como se não fosse nada. Que é isso que nós somos. Nada. Mesmo com Deus, Deus me mostrou isso. E aquela convulsão deu tão forte, eu fiquei tão nervosa. Quando eu voltei, que eu sentei e olhei no meu pé tava todo roxo. Porque a circulação não circulava direito. Lembro que passou um pouco, eu levantei, saí do banheiro. Minha mãe me carregando assim, sem força nas pernas, porque eu não conseguia andar. E ela me pegou e me levou e me levaram pro carro. Me levaram embora mais uma vez dessa crise. E depois dessa foi dando mais crises e mais crises de convulsão. Teve um dia que cheguei e deu umas 8, 9 crises de convulsão no hospital. Eu lembro que quando eu voltei, eu não enxergava desse olho. Falava, mãe, eu tô cega desse olho, eu não tô vendo direito. Eu sentia muito dor nesse lado da cabeça, onde eu ficava com o olho sem enxergar, quando dava crise. Antes de dar, repuxava, sentia repuxando assim meu rosto. Esse lado da cabeça, eu sentia muita dor, logo dava as crises. Teve um dia que eu cheguei lá, no hospital, fiquei 15 minutos dando convulsão, entrei pela porta de trás e o médico chegou lá, ele falou assim pra minha mãe, ela tá mentindo, isso daí não é verdade, não é uma crise de convulsão, olha só, ela tá fingindo, deixa ela aí pra você ver como que ela para. E me virou pra frente, que minha mãe deixava eu de lado pra eu não me afogar. Eu lembro que eu não conseguia respirar e comecei a me afogar com aquela gosma que vinha, me afogava desesperado. E pelo canto do olho eu vi a minha mãe na porta de vidro atrás chorando. E ela não podia me ajudar. E por dentro eu chamava, falava, mãe, me ajuda, Deus me ajuda. Uma senhora do lado, que estava lá, eu acho que com o seu pai, era Hospital SUS, a gente sabe como que é. Ela veio e me ajudou. Demorado um tempo, minha mãe não aguentou, entrou na sala, me ajudou, me limpou e depois que passou, ele pegou e falou assim na minha cara, isso daí não é a convulsão que você tem, é tudo mentira, você tá fingindo. E não era mentira. E eu falei, mãe, eu não quero nunca mais vir aqui nesse médico. Quando me der convulsão, deixa eu em casa. Porque sempre eu perdi as forças e saía arrastada. Meu noivo me carregava no colo, meu irmão, meu pai. Um dia eu fui na igreja, meu irmão falou assim, eu fui lá pedir oração. Um irmão de fora, não me conhecia, nunca falei com ele. E nem as pessoas da minha igreja sabiam o que eu passava porque eu não contava. E quando eu fui conversar com ele, pedi pra ele orar, ele orou na minha cabeça. Ele falou assim, eu tô repreendendo agora uma veia da sua cabeça que falta oxigênio. Pra quem não sabe, eu nasci de 8 meses. Todos pensaram que eu tinha sido curada. Infelizmente deu outra crise de convulsão. Ao lugar que eu ia, se tivesse uma árvore, o inimigo falava assim, por que você não se enforca ali? Olha, me mostrava o jeito certo. Falava, faça assim, assim. Na igreja, dia de ceia, eu lembro que eu peguei e eu tomei a ceia e fui agradecer a Deus mesmo por tudo, orando. O inimigo me mostrou um campo bem verde e uma árvore com uma corda.
falou assim pra mim: por que você tá tentando, sendo que seu fim é aqui? Eu lembro que eu repreendi e orei bastante. Chorei muito, fiquei muito nervosa. Fui muito julgada, quem tem depressão não tem Deus. E eu não acho que seja isso. Eu acordava todos os dias 3 horas da manhã orando, pedindo para Deus. E eu creio que tudo isso foi permissão de Deus para mim aprender. Não digo que é fácil, se você está passando por isso, você sabe, é difícil. Quantas vezes você já pensou em tirar a sua própria vida? Mas não faça isso. Não faça isso. Tenha fé que você vai vencer. Eu lembro que daí a outra convulsão que me deu foi logo que eu fui da igreja. Quando eu voltei da convulsão, eu falei assim: pai, ora de novo pra mim. E ele orou na minha cabeça e eu falava baixinho assim: tá doendo, tá queimando. Eu sentia doendo na minha cabeça. Sentia doendo e queimando. E quando ele estava orando, eu senti como se eu queimasse muito e doesse muito e puxou. Quando aquilo puxou, entrou um ar, parece, por dentro, só de um lado dessa cabeça, só aqui desse lado. No que entrou aquele ar, eu senti que refrescou. E eu falei assim, e logo eu melhorei. Porque quando dava convulsão, eu ficava com o corpo fraco, dormia por horas, porque parece que eu estava muito cansada. E quando deu essa última convulsão, e meu pai orou pra mim, eu senti assim, que eu fui curada. Eu falei assim: pai, eu fui curada agora. Daí meu pai glorificou a Deus. Eu falei assim: senti de verdade. E eu não vou tomar mais um remédio de convulsão. E eu peguei com convicção e falei assim: não, eu fui curada. E não tomei mais o remédio. Desde aquele dia, nunca mais mesmo deu nenhuma convulsão. Se eu olhasse para uma árvore, eu me via enforcada. Hoje em dia, não mais. Deus permitiu que eu passasse por isso para me entender o propósito dele na minha vida. Para mim ver como que nós não somos nada sem ele. Eu digo para vocês que ainda estou num processo. Como Deus disse pra mim, é só mais um pouco. Tem vezes que eu fico nervosa, acaba me dando uma crise de ansiedade e choro. Mas nada como antes. A crise que eu tinha antes é sem explicação. Era desesperador. Eu escutava meu irmão chorando, meu pai, minha mãe. Eu ficava com o rosto inteiro roxo. E você escutar os familiares batendo assim, e você falando assim: volta, Thalita, volta. É muito triste. E hoje em dia, eu não tenho mais isso. É uma vitória que Deus me deu. E eu quero agradecer porque os irmãos, o poucos irmãos que eu tinha contato sobre isso, eles fizeram campanha no monte, oraram pra mim, fizeram jejum, consagração. Eu agradeço de coração. E as crises que eu tinha antes, irmão, eu fui curada. Em nome de Jesus, eu fui curada. E só quando eu fico nervosa me dá uma crise de choro, mas nada como antes. Eu não me vejo morta, eu não sinto vontade de me matar nem nada. Deus, assim, me mostrou, eu passei pelo um vale de fogo mesmo. Só quem passa por isso sabe como é. E Deus, ele nunca me desamparou. Sempre ele me mostrou que ele estava do meu lado. Eu enfrentei de frente mesmo o inimigo. Eu via ele sondando pela janela de casa, muitas vezes. E Deus nunca permitiu que ele me tocasse. E o meu casamento, que muitos diziam será, saiu e foi lindo. A pessoa que tinha crise de pânico e ansiedade, que não podia com ninguém, estava no seu próprio casamento com 200 e poucas pessoas e não passei mal. Meu casamento foi lindo, gente. Não é porque era meu casamento, mas foi perfeito. Mais do que eu sonhei. Mais do que eu sonhei.
Deus assim agiu de uma forma incrível. O que tinha assim no meu casamento eu nunca imaginei que eu ia ter. No meu casamento era um dia que tava página, né? Chovendo. E eu pensei, meu Deus, como eu vou entrar no meu casamento com chuva? Falei assim, mas eu entrego em tuas mãos. Quando deu a hora de eu entrar, os padrinhos, Deus cessou a chuva. Eu entrei no meu casamento, a chuva parou. A hora de eu entrar, a chuva parou. Deus permitiu que eu saísse tirar foto, tirasse foto com os padrinhos. Depois que eu terminei de tirar foto, Deus mandou a chuva novamente. Choveu, mas Ele permitiu que na hora de eu entrar eu não me molhasse. Se hoje você está numa situação como eu estava, fique calmo. Você vai vencer. Porque é uma situação que a gente pensa às vezes que não vai conseguir. Você escutar que isso não é verdade, machuca. Que isso é fingimento, machuca. Que você está fazendo um drama, machuca. Que você só quer chamar a atenção, machuca. Não pense que depressão, a pessoa está brincando. Quem é que vai querer ficar triste sempre? Quem é que vai querer tirar a própria vida? Ter noção. Depressão não é brincadeira, não brinque com a depressão. Ajude, não julgue. E se você está passando por isso, você vai vencer. Eu vou sempre colocar todas as pessoas que estiverem em depressão nas minhas orações, porque só Deus sabe como nós precisamos. Tenha calma, que se Deus está no teu barco, você não vai afundar.